Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Este episódio é composto por duas partes. Você está na parte de número 1. Seja bem-vindo. Olá, olá, você que nos acompanha. É chegado o momento do nosso segundo episódio. Caramba, hein, Welder? Para quem não conseguia chegar no número 1, já estamos no número 2. Pois é, graças a Deus, né? Chegamos aí no segundo episódio, estamos conversando, estamos aprendendo juntos, compartilhando aquilo que temos aprendido, que temos vivido, e isso é muito bom. No primeiro episódio, quando a gente expõe o nosso aprendizado, a gente aprende de novo, e a gente aprende mais. E eu aprendi muita coisa falando um pouquinho sobre a mente, falando um pouquinho sobre o nosso aprendizado a respeito desse tema tão amplo. E hoje acredito que não vai ser diferente. Acho que a nossa fala, a nossa conversa vai gerar muito aprendizado para nós e nosso desejo é que gere aprendizado também para quem nos ouve. O Welder, esse período de quarentena, de distanciamento social, esse momento da Covid-19, não sei como que o povo vai chamar lá no futuro, mas ele interrompeu algumas coisas que tem as aglomerações de pessoas. E uma delas foi o futebol. E daí, sei lá, me bateu uma saudade, corintiano que sou, de ver o craque Neto olhar para o jogador que fez alguma coisa que para ele, na verdade dele, não foi interessante ou não foi correto, dentro do julgamento dele, e ele olha para o profissional, né, para a imagem do profissional e diz assim, mas você é um brincalhão, né? É um brincalhão. Significa que o ambiente profissional não pode ter brincadeira? Isso vai ferir o ego de alguma forma ou não? Bom, pergunta complexa. Deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma coisa aqui. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que falar sobre brincadeira é algo considerado pejorativo justamente porque a gente entende que brincadeira é algo de menor importância. A gente acredita que a brincadeira é algo que não leva a nada. Se você se lembrar, não sei como é que foi aí na sua casa, na sua educação, mas eu me lembro um pouco de como que era a minha educação, e eu me lembro da minha mãe e o meu pai me falando, por exemplo, que era para eu arrumar algo útil para fazer, porque aquela brincadeira não me levaria a lugar nenhum. Eu sempre gostei muito de jogar videogame. A minha mãe falou que jogar videogame não me levaria a lugar nenhum. Aí eu fui fazer psicologia. E hoje eu vejo um monte de gente ganhando dinheiro jogando videogame. Eu falo, mano, como assim? Eu jogava videogame, poderia estar ganhando a vida jogando videogame. E eu tô ganhando a vida com psicologia. Não que seja ruim, é bom também, mas para a gente perceber que a brincadeira, aquilo que é divertido, parece que não é bom. Parece que para a gente ter algum prestígio, a gente tem que fazer algo que não é divertido. Parece que é sinal de maturidade, sinal de ser adulto. Você fazer coisas que não são divertidas, você não brincar, você ser sério. Então, assim, quando a gente fala disso, parece que realmente a gente é menor que as outras pessoas ou a gente é menos competente que quem não brinca. E eu arrisco ir um pouco mais longe aqui, isso vai um pouco também da nossa desvalorização com o infantil. A gente acha que que uma criança, ela não sabe de nada, que uma criança ela não tem autonomia, ela não tem inteligência, uma criança não tem tanto valor. Então, quando eu falo, você tá de brincadeira com a minha cara, você tá brincando comigo? Deixa de ser criança, vê se cresce. A gente usa essas expressões justamente porque parece que ser criança é algo ruim. Parece que ser criança e ver a vida com os olhos infantis, ver a vida com leveza, ver a vida com brincadeira, com magia, com fantasia, é algo menor
do que você ver as coisas da forma adulta. Parece que ser adulto, o ser adulto que é o bacana, o ser adulto que é legal, é você pagar boleto, é você ter problema no casamento, é você ter um chefe chato no seu pé, é isso que é a vida adulta, e é isso que você tem que ser. Então, assim, eu acho que grande parte das pessoas vive uma vida adulta chata, vive uma vida adulta difícil e sofrida, e quando vê alguém que leva com mais leveza, que brinca um pouco mais, ela se incomoda. Eu acho que é mais ou menos isso. É por isso que a gente se incomoda. Porque é como se lá dentro da gente falasse alguma coisa assim: poxa, cara, eu queria estar brincando também, velho. Eu queria estar brincando também, mas eu tenho que ser sério. Eu não posso brincar. E aí a pessoa se ressente com aquilo. Como assim? Se eu tenho que sofrer na minha vida, você também tem que sofrer. Não tem essa não, que você vai levar a vida na brincadeira, você vai levar a vida com mais leveza, e eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ser sério? Não, todo mundo tem que ser sério. Parou de brincadeira. E assim, aqui também, para encerrar, eu não tô falando da irresponsabilidade ou de você não ver as coisas, de não ser competente, de não ter disciplina, de não ter ordem. Não é nada disso que eu tô falando. Eu estou falando de enxergar a vida com mais leveza, de brincar um pouco mais, de se permitir ser feliz. Acho que foi nesse lado. Espero ter me feito claro. Você falou agora, me lembra uma banda, não sei se você já ouviu falar desses caras, é chamado Reverb Poesia. E tem o Alan Dias Castro, que eu acho que assim, foi uma das descobertas mais deliciosas, assim, eu que gosto de poesia, gosto de música, tive recentemente, graças ao bendito do Spotify, que você põe lá no esquema randômico, deixa ele brincar por você, e ele vai colocando músicas ao acaso. E se é que o acaso existe. E daí eu ouvi o seguinte, se liga o que ele fala nessa música. A criança que eu fui um dia, dentro desse adulto que me tornei, na mesma gaveta onde guardo os pares de sonhar e levo a vida a sério, e ela representa tudo o que eu quis ser um dia, mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer, mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. E daí já no final, ele vai dizer o seguinte, que depois ele encontra, né, essa criança com ele e ele finaliza da seguinte forma. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Eu acho interessante porque quando você toma esse enquadro dessa criança que existe dentro da gente, no episódio que a gente falava sobre mente, aprendizagem e temperamento, falávamos disso. A mente na terceira pessoa. Pode ser essa criança? Eu acho que pode ser essa criança que de repente vai e fala para você, pô, cara, olha o que você fez da sua vida. A impressão que dá é que pessoas sérias, elas sim têm ambição, pessoas sérias, elas sim têm dinheiro, pessoas sérias, elas sim possuem cargos. Eu me lembro de quando eu era criança, que os adultos faziam essas advertências. Meu, pare de brincadeira, leva isso a sério, leva a vida a sério, leva tudo a sério. Então, você acha que o problema hoje é que a gente fica dosando demais o pessoal, não deixa eles brincarem? Eu acredito que a sociedade, como um todo, ela foi se configurando dessa forma, onde não se existia realmente o espaço para o brincar, para o espontâneo, para o leve, para algo mais infantil, digamos assim. A gente cresce com essa ideia de que a vida adulta é essa coisa mesmo. Ser adulto é isso mesmo, ser adulto é sofrimento mesmo, ser adulto é. E aí a gente vai perdendo essa espontaneidade, essa leveza, essa inocência que a gente vê nas crianças. E eu acredito que a gente vai perdendo isso porque a gente vai ensinando as crianças a serem assim também. A gente força as crianças a aprenderem esse lado sombrio da vida humana, que é essa coisa, como se, sabe, chega uma determinada época da sua vida que não tem mais espaço para ver as coisas de forma leve, ver as coisas de forma tranquila. A gente vive escravo do relógio, escravo dos nossos prazos, dos nossos planos, escravo das nossas ambições, porque, assim, ambição não é errado, obviamente. Cara, é um desejo natural. Quem que não quer ter coisa boa? Quem não quer ter conforto? Quem não quer comer bem? Quem não quer
E aqui eu não tô falando de luxo, eu tô falando de viver bem, de viver tranquilo, de ter o que comer, de poder tomar um banho quente, de desfrutar das coisas boas que a vida tem. Quem não quer isso? Agora, a gente fica escravo desse acumular as coisas e de buscar as coisas o tempo todo. Eu tenho que trabalhar de sol a sol, eu tenho que fazer, eu tenho regra, eu tenho plano. E é claro que a vida adulta, ela precisa, sim, de certa disciplina, ela precisa, sim, de um enquadramento, mas a gente mata isso dentro da gente, a gente mata esse espírito infantil, esse espírito brincalhão, e a gente assume esse espírito sério, esse espírito competente, esse espírito adulto. E por espírito aqui eu quero dizer essa persona, esse arquétipo, eu não sei, a gente vai ter que explicar essas coisas. Por espírito brincalhão, por espírito eu quero dizer essa forma de ser no mundo, essa forma de se comportar no mundo. É isso que eu quero dizer com espírito. E aí a gente mata. E aí uma vez que eu adulto matei a minha criança interna, eu tenho as minhas crianças, seja meus filhos, meus sobrinhos, crianças ao meu redor, e eu acredito que eu tenho a função de destruir o espírito deles também, para torná-los adultos. Então eu vou adultizando a criança desde cedo, para que quando ela for uma pessoa adulta, ela esteja rígida, esteja pronta, esteja madura para encarar os fatos. Mas eu mal percebo que, na verdade, eu estou fazendo algo errado, eu estou deixando essa pessoa muito menos preparada para encarar a vida e muito mais propensa a ter algum problema de saúde físico e mental. De não saber lidar com frustração, de não saber lidar com situações, de acreditar que a vida é uma desgraça, que ela não vai conseguir vencer, que o mundo é duro mesmo e a gente tem que se adequar à realidade. Esse monte de crença limitante e desgraçada, se a gente pode usar essa palavra, que acompanha a gente depois na vida adulta, e para tirar isso da cabeça depois é difícil, cara, anos de terapia, vários, né, recursos que a gente tem que usar para mexer com isso depois. Então é bem complicado. Você me fez lembrar a minha infância. Eu cresci num quintal repleto de crianças. Então era eu e mais alguns primos, e daí tinha os vizinhos, que o quintal era grande, eles iam para lá brincar, porque a minha mãe não gostava que a gente fosse para a rua. Né? Não, coisa da rua não é. É para brincar. Se é para brincar, brinca aqui dentro. E uma coisa que acontecia muito com a gente eram comparações. E eu cresci odiando esse processo chamado de comparação. Se fulano faz isso, por que você não faz? Se o Beltrano tem aquilo, por que você não tem? Isso me causa um descontentamento, não gosto. E daí, sabe o que eu venho percebendo? Questão da criança obediente e a criança arteira. A criança obediente, ela é elogiada, ela é benquista, deixa ela, a gente nem percebe que ela está aqui, como se aquilo fosse ótimo. E a criança que brinca, que grita, que faz estripulia, aquela criança não é legal. Eu lembro o período que eu trabalhei no banco, e eu tenho alguns afilhados, e uma das minhas comadres, quando perguntavam para ela, poxa, você casou, você não quer ter filhos? E ela falou, não gosto de criança, não gosto de criança. Criança, para mim, só se for aquela quietinha e comportada. E quando a filha dela nasceu, e é uma criança extremamente criativa, extremamente sadia, graças a Deus, ela percebe que a criança brincalhona é que é, de fato, a criança boa para ela. Estamos falando da interpretação contextual dela. Uma pessoa que não gostava de crianças arteiras, porque ela cresceu com uma doutrinação de que ser uma criança comportada é ser uma boa criança. Eu passei por um período um pouco tenebroso da minha vida, e daí eu deixei de me reconhecer. Eu disse algo no episódio 0, que eu pretendo sempre me reconhecer no espelho de agora e jamais na foto passada. E eu fui um cara que, depois de entrar na tal fase adulta, eu condenei essas crianças barulhentas. E daí, meus sobrinhos e afilhados, coitados, sempre olhavam para mim e eu estava de cara feia. E hoje que eles cresceram, meus outros primos têm filhos, e eu consigo curtir essa infância. Por quê? Processo de terapia, processo de aprendizagem.
Na pedagogia eu fui aprender isso, que criança sadia é criança que queima energia. E só tem um jeito de criança queimar energia, brincando e se divertindo. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Você era a criança que todo mundo queria ter ou a criança que ninguém queria visita sua, porque você era arteiro? Eu acho que eu fui uma criança meio termo, porque assim, eu tive uma mãe que, como muitas mães também, claro, ela não fez por mal, mas assim, minha mãe, ela me dava uma série de recomendações quando eu ia visitar a casa de alguém, de não mexa nisso, não mexa naquilo, não faz aquilo. Então assim, eu já ia e eu recebia muitos elogios. Nossa, mas ele é tão bonzinho, tão educado. Mas lá dentro de mim, cara, eu tava querendo mexer em tudo, eu queria tirar os negócios da prateleira, eu tava querendo fazer um monte de coisas que eu não fiz, porque a minha mãe já tinha me dado recomendações e tinha lembranças passadas em que eu apanhei para aprender a não mexer nas coisas na casa dos outros. Eu fui uma criança, então, meio termo, porque eu aprendi a ser contido quando eu estava na casa de alguém. À medida que eu fui crescendo, eu fui ficando cada vez mais contido quando eu visitava alguém, quando eu ia na casa de algum desconhecido. Então foi sendo tesourado isso em mim. Mas eu gostei de algo que você falou, me fez pensar aqui, refletir, que a criança obediente, a criança boazinha, ela é elogiada, ela é tida como uma criança em que os pais, nossa, os pais dão uma educação fantástica para essa criança, né? Nossa, como um menino é educado, como fulano é educado. Nossa, né? Só que assim, você falou, né? A criança quietinha, ela é elogiada, e a criança arteira, aquela que é sapeca, ela é a criança maligna, a criança, nossa, que os pais não educam direito, e uma série de coisas, né? A criança nossa, é encapetada, né? Vamos colocar assim. E, na verdade, é assim, a criança, eu colocaria de outra forma, a criança que é adulta é elogiada, a criança que é criança é tida como errada, é tida como disfuncional. Rapaz, isso é errado em tantos termos diferentes que é difícil até de falar sobre isso. Inclusive porque é um aprendizado recente que eu estou tendo. Como bom psicólogo, na minha formação eu tive as linhas tradicionais da psicologia, dentre elas o behaviorismo clássico. Nada contra o behaviorismo, nada contra o Skinner, que é o grande nome aí do behaviorismo, que é a linha comportamental da psicologia, mas eu aprendi muito a questão do condicionamento. Condicionamento, você é capaz de condicionar qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer ser vivo com certa inteligência, você consegue condicionar. Tem até vídeos no YouTube de gente que condiciona peixe. Mano, peixe. O cara consegue fazer o peixe fazer o que ele quer, condicionando. Então eu cresci com essa ideia de que a criança, quando ela se comporta mal, é porque os pais realmente não souberam educar, não souberam condicioná-la. E olha só a palavra, condicionar, colocar dentro de uma condição. Meu Deus, como eu estava cego. Quando eu tive o meu filho, eu comentei isso já, meu filho hoje está com 15 meses, a minha esposa, eu tinha muito essa ideia ainda na minha cabeça. E meu filho nasceu e eu ainda com essa ideia de que criança tem que ser condicionada. Um bebê recém-nascido, e eu achava que alguns comportamentos dele eram porque ele não tinha sido condicionado, que a minha esposa estava condicionando ele de forma errada. Até que ela me apresentou alguns temas, ela me apresentou algumas coisas que mudaram a minha forma de ver o mundo e mudaram a minha vida, que foi a disciplina positiva. A disciplina positiva, ela é uma linha que entende a criança e a criação de filho baseado no trabalho da Jane Nelson. A Jane Nelson é o grande nome da disciplina positiva, ela é uma psicóloga americana e ela que cunhou esse termo e dissemina esse termo aí há mais de 25 anos pelo mundo. Mas o trabalho dela é baseado na linha humanista da psicologia, que é do Alfred Adler e do Rudolf Virchow. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome deles, que são de uma linha da psicologia mais humana, mas a linha humanista tem um slogan muito interessante, que é a psicologia humanista é aquela que é centrada na pessoa. Então, assim, e ela desenvolveu uma série de questões a respeito da criança, de você aprender a
aceitar a criança com o respeito que a criança merece. E é isso que a disciplina positiva propõe, é você tratar todo e qualquer ser humano, independente da sua idade, não interessa se ele é recém-nascido ou se ele tem 40, 90 anos, com o respeito de ser um ser humano. Então, várias coisas ali que eu fui descobrindo sobre a disciplina positiva, e eu agradeço muito a minha esposa por ter me apresentado isso, me fez ver que, cara, as crianças não são ratos para serem condicionadas, não são, elas são seres humanos e elas merecem respeito. E uma criança, ela é criança. Criança é curiosa, criança mexe nas coisas, criança pula, criança brinca, criança se mexe, criança tem autonomia, crianças são os maiores cientistas que existem. Elas exploram tudo, mexem em tudo, observam tudo. E criança é criança. E a gente precisa aprender a tratar as crianças da forma como elas têm que ser tratadas. A disciplina positiva, ela fala muito disso, de você ter esse respeito pela criança. E num primeiro momento as pessoas têm estranheza com a disciplina positiva porque acreditam que ela é permissiva. E na verdade não tem nada de permissividade na disciplina positiva. Pelo contrário, a disciplina positiva, ela propõe o equilíbrio ideal entre o respeito e a autoridade, entre o respeito e a disciplina. Então ela não é nem autoritária a ponto de não levar em consideração o que a criança quer, o que a criança deseja, e ela também não é permissiva a ponto de deixar a criança fazer o que ela quer, do jeito que ela quer e da hora que ela quer. Só para a gente entender, um exemplo aqui bem comum. Uma criança que não quer ir dormir. Vocês já combinaram que a hora de dormir é às 9 da noite, vamos supor. E a criança está ali, às vezes, assistindo televisão ou jogando videogame, e você chega, filho, é hora de dormir, vamos dormir? Vamos escovar o dente para dormir? E aí ele fala, não, só essa partida, ou só terminar esse programa, eu que estou vendo. E aí, no autoritarismo, o que você faria? Eu que mando, desliga esse negócio aí agora e vai lá escovar o dente, moleque. Isso é autoritarismo. Você não respeita a criança, você não leva em consideração o que ela quer, o que ela deseja, nem o que ela está falando. E aí você impõe a sua autoridade como um adulto responsável e manda essa criança escovar o dente e ir para a cama. Ela vai ressentida, ela vai magoada e ela vai se sentindo um nada, porque quem manda é o adulto e a voz dela não tem vez, não tem nada. Na permissividade, o que acontece? Você chega, filhinho, tá na hora de você ir dormir, meu amor. Vamos lá, vamos escovar o dente para dormir? E a criança nem te ouve, nem nada. E aí passa 9, 10, 11, meia-noite, ela vai dormir 4 horas da manhã porque você não teve o pulso firme de levá-la para a cama e de fazer cumprir o horário que vocês combinaram. A disciplina positiva, ela seria o contraponto dos dois. Como? Você chegaria para a criança, por exemplo, e falaria, filho, são 9 horas, é hora de dormir. Vamos desligar a TV, o videogame, vamos escovar o dente para ir dormir? E a criança talvez fale, não, mas eu tô aqui só mais essa partida, ou só terminar esse programa. E aí você fala, tudo bem, então mais 10 minutos e a gente vai, ou terminar essa partida a gente vai, ou terminar esse programa a gente vai. E aí terminou o programa, a partida, ou passou os 10 minutos, aquilo que você combinou, você chegaria de novo, filho, acabou o que a gente combinou, vamos para a cama? E aí ela fala, espernei e tal, e você desliga, né? Você pega, conduz ela para escovar o dente e você acolhe dizendo, olha, eu sei que você gostaria de ficar um pouco mais, eu sei que você queria jogar mais videogame, mas está na hora de dormir. E a gente já combinou esse horário, dormir é importante para você, então agora a gente vai dormir. Ou seja, você não deixou de acolhê-la, você respeitou, ouviu a voz dela, respeitou o desejo dela, mas você também colocou de forma firme e gentil ao mesmo tempo aquilo que é o certo. Você tem dúvida de que essa criança ela vai aprender muita coisa desse simples momento? Então é isso que a disciplina positiva propõe, é esse respeito pela criança. Tratar todo ser humano com respeito. A disciplina positiva ela tem uma ideia muito legal sobre essa questão da obediência que você falou. O que é melhor, ter obediência ou ter cooperação? Quando uma criança te obedece, ela simplesmente faz por medo, porque você vai bater nela, porque vai acontecer alguma coisa com ela, você vai punir ela de alguma forma. Quando a criança coopera com você, ela aprende. Então, a ideia da disciplina positiva é ensinar as crianças a cooperarem. Você não manda e a criança obedece.
Você conversa com a criança, ela entende o porquê que tem que fazer as coisas e ela coopera com você. Então é fantástico. Eu acho que é o que ajudaria a humanidade a ser mais brincalhona, a ser mais criança, mesmo na vida adulta. Isso sem deixar de ter disciplina, sem deixar de ser competente. É isso. Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em @aprendizmatite, THITE. Matite Vominos, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.